Era uma tarde incomum, do tipo em que o céu se mistura com o mar em tons incomuns e o vento parece sussurrar segredos que ninguém mais consegue ouvir. Eu sempre senti que havia algo de mágico naquela beira de praia, onde as ondas batem com tanta força que até parecem contar histórias. E foi justamente nesse dia que minha vida mudou para sempre. Tudo começou quando eu estava brincando sozinha, correndo descalça pela areia quente. Eu me chamava Clara, como minha mãe sempre dizia, e desde pequena já sentia uma ligação especial com o oceano. Enquanto minhas amigas se divertiam montando castelos de areia, eu preferia seguir o chamado das ondas, como se o mar estivesse me chamando em uma língua secreta. Eu corria para a água, sentindo a espuma gelada que contrastava com o calor da tarde, e ali, naquele instante, algo estranho aconteceu. Logo de cara, uma movimentação brusca chamou minha atenção. Enquanto eu brincava, vi um grupo de crianças se envolvido em uma pequena confusão perto de uma velha embarcação abandonada. Parecia uma briga, mas não era mesmo uma briga comum, havia algo quase como magia no ar. De repente, uma garota de cabelos longos e revoltos, que estava no meio do tumulto, começou a correr em direção ao mar com uma força surpreendente. Naquele instante, eu senti uma curiosidade irresistível e, mesmo sem entender bem porquê, segui-a. Me aproximei silenciosamente, como quem espreita um mistério encantado, e pude ver, de perto, detalhes que não eram vistos por olhos desatentos. A garota, que mais tarde conheci como Marina, parecia não ter medo do mar. Seus olhos brilhavam em um azul tão profundo que pareciam refletir o próprio oceano. Eu me perguntava o que ela fazia ali e por que sua expressão era de uma determinação inusitada, como se estivesse fugindo ou correndo para um destino inevitável. Enquanto a multidão dispersava o tumulto em volta da velha embarcação, eu me deixei envolver pelo mistério daquela menina. Quando finalmente alcancei a margem, o cenário mudou repentinamente. Uma onda gigantesca tomou forma diante dos meus olhos, não como qualquer onda comum, mas como se fosse esculpida por mãos de fadas. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha e, num instante de quase comoção, percebi que o brilho daquela água chamava por mim. Com o coração disparado, mergulhei nas águas salgadas, como se flutuasse num sonho encantado. A água gelada me envolveu como um abraço reconfortante, e a sensação de total liberdade invadiu cada centímetro do meu ser. O mar parecia mais amigo do que inimigo, como se me conduzisse por um caminho secreto que só eu podia ver. E, pouco a pouco, fui notando que algo em mim estava mudando. No início, não percebi, ou era como se uma correntinha invisível começasse a me puxar mais fundo, e a cada instante, minhas pernas se transformavam. Era uma sensação estranha e ao mesmo tempo fascinante. Meus pés formigavam de uma maneira que eu nunca havia sentido antes, como se estivessem se adaptando para nadar melhor. Aos poucos, elas se juntaram, formando uma cauda brilhante e cintilante, com escamas que refletiam toda a luz do sol perdido por entre as nuvens. Meu instinto infantil, tão puro e natural, me indicava que eu pertencia ao mar. Percebi, com um misto de surpresa e alegria, que eu era parte do mundo que sempre amei. Enquanto eu experimentava essa transformação mágica, o tempo parecia parar. Cada segundo se transformava em uma eternidade de descobertas, onde o mar me contava segredos que nenhum adulto jamais poderia imaginar. Eu nadava velozmente entre pedras e recifes, sentindo o chamado do fundo do oceano, onde a areia dançava ao sabor das correntes. Era como se o próprio oceano estivesse me acolhendo, mostrando que eu fazia parte de sua imensidão. Minha mente infantil, ainda inocente, se maravilhava com cada detalhe, registrando tudo como se estivesse gravando memórias para compartilhar com minhas amigas no recreio, ou mais de um jeito mágico, sem precisar dizer uma única palavra. Durante esse período, minha lembrança do que era normal se tornava cada vez mais distante. Eu me via flutuando em meio a cardumes brilhantes de peixes que pareciam feitos de puro cristal e descobrindo recantos escondidos que nenhum mapa poderia indicar. Minha pequena mente se enchia de perguntas. Por que eu estava ali? Será que minha vida na Terra havia sido apenas um ensaio, um prelúdio para algo maior? E,
Acima de tudo, como explicar para alguém que de repente se descobre parte de um mundo tão encantado? As respostas, como se escondiam nas profundezas, começaram a emergir quando encontrei uma gruta secreta, encoberta por corais coloridos e pontilhada por algas luminescentes. Entrar naquela gruta foi como abrir um livro antigo, cheio de ilustrações de sereias, de contos de fada onde o mar era o protagonista. Em um canto, notei um grande espelho natural formado pela superfície de uma poça d'água cristalina, e, ao me olhar, eu não vi apenas a minha imagem, mas uma menina com olhos que continham toda a magia do mar. Eu reconheci que aquele reflexo era, de alguma forma, a verdadeira Clara, uma menina que tinha nascido com a essência do oceano em seu sangue. Nesse lugar encantado, enquanto o silêncio profundo da gruta se misturava com o som rítmico das ondas, uma sensação de pertencimento invadiu meu coração. Eu compreendi que aquela transformação não era um acidente, mas sim parte de um destino escrito há muito tempo. Cada gota d'água, cada brilho de escama, contava a história de um passado que eu mal podia imaginar, e um futuro repleto de aventuras, onde o mar seria tanto minha casa quanto meu melhor amigo. Aos poucos, comecei a explorar não apenas as águas ao redor, mas também as memórias que surgiam em minha mente, como se cada onda trouxesse uma imagem de um tempo que eu não sabia que existira. Vi vislumbres de festas subaquáticas, de celebrações onde outras figuras mágicas se reuniam para celebrar o ciclo da vida marinha. As sereias, que eu imaginava serem personagens de contos distantes, se revelavam como guardiãs do oceano, protetoras de segredos e histórias que a terra jamais poderia abranger. Enquanto eu nadava nesse universo repleto de maravilhas, meu coração se enchia de uma alegria que não cabia em palavras. Lembrei-me de quando costumava brincar na praia com minha pequena coleção de conchas e pedras coloridas, sem saber que, naquele exato pedaço de areia, eu tinha deixado uma parte de mim. Agora, cada concha parecia sorrir para mim, como se reconhecessem sua verdadeira filha. As conchas, os corais e os peixes formavam um coro silencioso que celebrava a minha descoberta. Em meio a essa jornada de autoconhecimento, as memórias da terra ainda vinham me visitar de vez em quando. Eu lembrava das tardes ensolaradas em que brincava no quintal, enquanto ouvia as histórias contadas pela minha avó, aquelas narrativas onde o impossível se tornava real. Eu recordava com carinho os momentos de carinho, os sorrisos espontâneos e até mesmo as lágrimas que, sem saber, preparam o coração para a chegada daquele instante que agora me transformava. Cada lembrança se entrelaçava com a emoção do presente, criando uma tapeçaria de sentimentos que eu nunca havia experimentado antes. No entanto, nem tudo era tão calmo e encantador quanto parecia. Haviam dias em que o mar se mostrava tempestuoso, como se sentisse a inquietação que nutria em seu interior. Em uma dessas ocasiões, enquanto explorava uma fenda rochosa, fui surpreendida por uma correnteza tão forte que me levou para um lugar totalmente desconhecido. O mar, que até então me acolheu com tanto carinho, agora mostrava seu lado imprevisível, quase como se quisesse me ensinar uma dura lição sobre os limites entre o conhecido e o incerto. Esses momentos desafiadores me ensinaram a importância da coragem. Quando as ondas se erguiam com fúria, eu aprendi a confiar em minha intuição e a deixar que meu instinto me guiasse. Foi nesse embate com a força da natureza que descobri que, mesmo sendo parte do oceano, eu possuía qualidades únicas que me permitiam enfrentar os perigos com brilho nos olhos e determinação no coração. Eu me recordava de cada lição aprendida na terra, de cada conselho sussurrado pelas brisas, e percebia que a vida, por mais cheia de surpresas que fosse, sempre me preparava para momentos de superação. Mas o espetáculo do mar reservava ainda mais surpresas. Entre uma aventura e outra, eu começou a notar pequenos sinais que indicavam que não estava sozinha nessa jornada de descobertas. Havia outras criaturas que pareciam entender a minha nova condição, e que se aproximavam silenciosamente, acompanhando meus movimentos com um olhar que misturava admiração e compreensão. Em uma dessas ocasiões, enquanto eu me encontrava nas águas calmas perto de um recife, uma sombra enorme passou por cima, deixando rastros de espuma por onde passava. Meu coração disparou, e por um breve instante, pensei que seria algo perigoso.
Mas, para minha surpresa, a sombra se aproximou com delicadeza e, com um toque suave, como se quisesse me acalmar, envolveu-me em uma carícia que parecia dizer: "Você faz parte de nós." Com o tempo, fui me adaptando à minha nova realidade e comecei a explorar as profundezas do oceano com uma segurança que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Descobri cavernas que guardavam relíquias de um passado distante, onde lendas de sereias e de antigas civilizações submarinas se misturavam em contos que pareciam ter sido esculpidos pela própria natureza. As histórias contadas pelo oceano eram tão ricas que eu as absorvia com a alegria de uma criança que descobre um mundo novo, fascinada com cada detalhe que jamais imaginara existir. Durante uma dessas explorações, encontrei algo que mudaria totalmente o rumo da minha vida. Em uma câmara escondida, iluminada por uma luz que parecia vir de um feitiço ancestral, repousava um objeto enigmático, um medalhão de prata, incrustado com pequenas pérolas e símbolos que eu nunca tinha visto. Ao tocá-lo, senti uma energia percorrer meu corpo, como se o medalhão despertasse algo adormecido em meu interior. Nessa sensação, eu percebi que aquele objeto era a chave para entender a origem da minha transformação. Ele me contava, sem precisar de palavras, que minha existência estava intrinsecamente ligada aos segredos de uma linhagem muito antiga e mágica. Enquanto eu segurava o medalhão, imagens começaram a surgir em minha mente. Vi minha mãe, que sempre foi tão generosa e amorosa, envolvida nas melodias do mar e com um brilho no olhar que eu agora compreendia. Recordei os contos que ela me contava quando eu era pequena, histórias onde criaturas marinhas tinham poderes inimagináveis e onde as ondas guardavam um mistério de origens ancestrais. Comecei a entender que, de alguma forma, parte daqueles contos estava escondida em mim, esperando para ser descoberta. Cada símbolo no medalhão parecia reconstruir meu passado, revelando uma conexão profunda com os seres que viviam nas profundezas e com a magia que sempre existiu, mas que eu jamais havia compreendido completamente. A descoberta do medalhão transformou minha jornada, trazendo um ar de responsabilidade e de mistério ao mesmo tempo. Eu me via diante de escolhas que eu nunca tinha imaginado. Continuaria vivendo nas margens do mar como uma menina comum, ou abraçaria por completo o destino que o oceano me reservava? Essa dúvida se transformava num jogo de emoções, onde o medo e a excitação travavam uma batalha silenciosa dentro de mim. Eu percebia que, ao descobrir minha verdadeira identidade, também estava assumindo o papel de guardiã dos segredos do mar, uma responsabilidade que ia muito além das brincadeiras da infância. Cada dia que passava me mostrava novas facetas do ouro submerso, revelando que o mar tinha lições preciosas a oferecer àqueles corações dispostos a ouvir. Eu aprendi que a confiança em si mesma e o respeito pela natureza eram virtudes essenciais, e que, mesmo diante dos desafios, a beleza e a magia da vida estavam sempre à espreita, prontas para transformar cada lágrima em um sorriso de admiração. E foi nesse contínuo aprendizado que percebi que, embora o mar fosse imenso e cheio de surpresas, eu não estava destinada a assolá-lo, mas sim a compartilhar sua riqueza com todos aqueles que, como eu, criavam sonhos no coração. Então, num inesperado momento de clareza, aconteceu algo que mudaria tudo de uma maneira que ninguém, nem eu, poderia ter previsto. Numa manhã que parecia uma repetição de qualquer outra, enquanto o sol despontava timidamente no horizonte, eu encontrei outra menina na praia. Ela era pequena, com traços que lembravam os meus, mas seus olhos carregavam uma mistura de sabedoria e tristeza. Sem dizer uma palavra, ela me conduziu por uma trilha secreta na areia, até um ponto onde as ondas dançavam num compasso diferente. Ao chegarmos, ela apontou para o mar profundo e, naquele instante, compreendi que aquela menina era a chave para desvendar o maior dos mistérios. Do outro lado da onda, como se emergisse de um sonho lúcido, uma multidão silenciosa de figuras se formou. Essas figuras eram, na verdade, as verdadeiras guardiãs do oceano, todas, de alguma forma, conectadas através de laços invisíveis de magia e destino. E então, num lampejo de compreensão que misturava o passado e o presente, percebi a verdade chocante que eu havia buscado durante tanto tempo. Eu não tinha descoberto, apenas, um segredo mágico, mas sim um legado que pertencia a mim desde o princípio.
O grande plot twist que transformou tudo foi a revelação de que, na verdade, minhas origens eram muito mais complexas do que eu imaginara. O medalhão, que até então considerara o símbolo da minha transformação, revelou que eu não era a única, nem a primeira, a carregar essa marca. Ao meu redor, aquelas figuras se aproximavam com sorrisos serenos, e pude entender que a menina solitária que eu sempre fui não era algo a ser lamentado, mas sim um sinal de que eu estava destinada a pertencer a algo grandioso, uma família secreta de seres que habitam as profundezas, seres que guardam a sabedoria e o mistério do oceano há gerações. Minha mãe, e agora eu, éramos, na verdade, as últimas guardiãs de um legado perdido, incumbidas de preservar a magia que o tempo quase levou. Aquele encontro, naquela manhã suave mas rica em emoções, fez com que meu coração se enchesse de um sentimento de pertencimento jamais sentido antes. Eu não era apenas uma menina que adorava a praia, eu era parte de uma linhagem encantada, com a missão de proteger os segredos que o mar sussurra. A história que se desenrolava diante dos meus olhos, sem palavras, tinha a força de 1000 contos de fadas e a leveza de um sonho de criança. Ao aceitar essa verdade de coração aberto, todas as dúvidas se dissiparam, e a certeza se instalou: eu pertencia ao oceano, e o oceano sempre me pertenceria. Enquanto o sol se erguia mais alto, iluminando cada gota de água e cada grão de areia com a promessa de um novo começo, senti que meu destino estava selado. A menina que um dia correrá livre pela praia agora se transformará na guardiã de um legado imensurável, pronta para seguir os passos daqueles que me vieram antes e preparadas para, algum dia, transmitir essa chama mágica para outra criança que, assim como eu, buscasse no mar as respostas para os seus sonhos. E foi assim, neste turbilhão de emoções e descobertas, que minha história ganhou forma. Uma história onde a briga, os momentos de desespero e a beleza das revelações se fundiram em um conto sem falas, mas com a voz retumbante do coração. Cada instante vivido nesse processo foi como uma nota musical que se juntava a outra para compor a mais bela canção, uma melodia que ecoava não apenas nas águas do oceano, mas também no espírito de cada criança que ousava sonhar. Hoje, ao olhar para trás, vejo que aquele dia foi apenas o começo de uma aventura sem fim. Carrego comigo a certeza de que, mesmo que a vida apresente desafios inesperados, há sempre uma magia pronta para transformar a tristeza em esperança, que as lágrimas podem se transformar em sorrisos, e que cada um de nós, por mais comum que pareça, possui um brilho próprio que é capaz de iluminar o mundo. Essa jornada me ensinou sobre coragem, sobre a importância de respeitar minhas raízes e sobre a beleza oculta em cada pedacinho deste planeta encantado. Descobri que, quando abraçamos quem realmente somos, o universo inteiro conspira a nosso favor, trazendo encontros, surpresas e a magia que só a natureza pode oferecer. Concluí que cada ser, independentemente de onde venha, guarda em si uma história singular capaz de transformar o mundo à sua volta. E assim, com o coração cheio de gratidão e os olhos brilhando com a luz do mar, sigo adiante, sabendo que a jornada da vida é repleta de reviravoltas inesperadas, mas que é justamente essa incerteza que a torna tão fascinante. Minha história de menina que se descobre sereia é, acima de tudo, um convite para que todos nós, com a pureza de nossas almas, possamos acreditar na magia que habita em cada cantinho do nosso coração.